Glória a Deus, família e a Alfa Morumbi. Glória a Deus, família de Cristo. Glória a Deus pela sua vida também, que está ouvindo essa ministração em busca de encontrar direção, refrigério, de encontrar paz, que de repente você não tem vivido, mas você pode viver isso na presença do único e verdadeiro Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Quero agradecer a todos aqueles que estão online aqui conosco, mas também te agradecer que está assistindo essa ministração gravada, porque eu creio que a palavra de Deus tem poder para mudar não só algo pontual no nosso dia, situações que nós temos enfrentado, mas para mudar toda a nossa vida num contexto amplo. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra muito legal, uma palavra simples, mas é aquelas que eu gosto muito, sabe? Embora eu goste de estudar um pouquinho, de buscar alguns textos, mas muitas vezes aquela palavra simples que cala no coração e ela vai poder nos ajudar hoje dentro da nossa caminhada e dentro daquilo que nós temos de expectativa até com Deus e até para compreendermos porque às vezes a nossa vida parece tão complexa. Não que ela não seja, mas a gente pode facilitar muito, né? Dizem que, na verdade, a vida é simples. Nós é que complicamos ela de muitas maneiras. E a gente vê muitas vezes isso na Bíblia também, falando sobre o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é muito simples, gente. Nós é que fazemos com que isso se torne algo complexo, cheio de ritos, tradições, modas, quando Deus está pronto para ouvir todos aqueles que querem falar com Ele, tendo fé, tendo entendimento de que Ele é o Criador e de que Ele ama e que Ele está disponível para todos aqueles que o buscam, né? Mas eu queria trazer uma palavra hoje para vocês, gente, que vai falar sobre viver na tranquilidade de Deus. Viver na tranquilidade de Deus. Eu escolhi esse termo dessa maneira, embora o título inicial não era esse, mas eu preferi colocar dessa maneira porque eu quero dar essa ênfase de que existe uma vida de tranquilidade, mas só não podemos confundir uma vida de tranquilidade com uma vida que nunca tem adversidades, nunca enfrenta lutas, nunca tem perdas, porque se eu estivesse falando alguma coisa nesse sentido, eu estaria sendo leviano com a palavra de Deus, além de herege, porque a Bíblia não fala nada disso. Mas a Bíblia nos contempla com promessas e direções da parte de Deus para trazer um descanso para a nossa alma em meio às lutas, e é exatamente isso que eu quero falar hoje com vocês. Muitas vezes, gente, estamos enfrentando algum tipo de luta no campo espiritual, uma batalha espiritual, ok? Quando você quer implantar justiça, amor, respeito, quando você quer implantar princípios que vêm realmente do coração de Deus nesse reino físico, existem resistência que se levantam contra nós. Existem mesmo. Mas o que nós precisamos ter essa tranquilidade no coração é que mesmo em meio a essas lutas espirituais, a gente pode encontrar um refrigério e um descanso da parte de Deus. Amém? E existem também as lutas nas quais nós mesmos nos colocamos nela, Deus nem pediu para que nós estivéssemos lá, Deus não nos orientou para que a gente entrasse naquela batalha, mas por N motivos, que não é o objetivo de nós aqui extrairmos essa informação nessa noite, por N motivos nós nos colocamos no lugar errado, na hora errada, no lugar onde o Senhor falou que não era para nós estávamos, e nós sofremos ataques com isso, e sofremos perdas muitas vezes, e nós vamos entender não apenas como buscar descanso da parte do Senhor nas lutas que enfrentamos, que são propósito dele, mas como também não entrar em lutas nas quais ele não quer que nós estejamos. Amém? Então, para a gente falar sobre viver a tranquilidade de Deus, eu queria começar com dois textos que estão no Novo Testamento, tá? O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, e o segundo texto está ali, né, na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta especificamente, que é 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1. Eu vou ler para você os dois textos, tá? Então, o texto de Mateus 11, 28
Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o texto de 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No primeiro texto que a gente leu de Mateus, essa palavra foi proferida pelo próprio Jesus, ok? Então ele estava com um grupo de pessoas e falando sobre vários assuntos, e ele insere esse assunto de estar sobrecarregados e cansados por conta das atribuições do dia a dia, das ansiedades do dia a dia, dos desejos do dia a dia. Então ele está tratando com essa parte que tange mais especificamente a alma, os seus desejos, necessidades, que impactam na parte física também. A gente vai falar um pouquinho sobre essa correlação entre essas duas coisas. Mas ele está falando para essas pessoas assim: olha, vocês estão cansados, venham até mim. Vocês que estão sobrecarregados, venham até mim, que eu vou aliviar vocês. E é claro que quando ele estava falando isso para essas pessoas, ele estava presente, ok? Corporeamente falando, certo? Isso foi antes dele ser crucificado e antes dele ascender aos céus. Mas a palavra dele tem sempre esse cunho que é daqui até a eternidade. Então, essa palavra não muda, ela serve não apenas para aqueles que presenciaram fisicamente, mas para nós hoje aqui também. O que ele está falando aqui, vinde a mim, não é vir a ele, sabe, pessoalmente, fisicamente. O que ele estava falando para aquelas pessoas, inclusive, nem era para elas: olha, vem até mim aqui, eu vou colocar vocês no meu braço, vou fazer um cafuné na sua cabeça. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando de vir até ele, é buscá-lo, é ouvir a sua palavra, é se submeter à sua autoridade e liderança, é estar em obediência a tudo aquilo que rege o coração dele. Ele estava falando literalmente de ter um relacionamento, de ter proximidade. Por isso que ele fala: vinde até mim, sejam próximos de mim. E você estando próximo de mim, com as lutas que você tem passado, eu vou trazer descanso para você, eu vou trazer um alívio para você, eu vou diminuir essa carga para que você possa levar até o final. Eu gosto muito da palavra de Deus porque ela não chega falando assim: olha, eu vou tirar você da luta. Ou seja, você não vai precisar passar por nada, eu vou te livrar de tudo. Não, a palavra de Deus fala assim: eu vou te tirar na luta. Que é diferente. Quando nós passamos pelos percalços, Deus entra com provisão. Amém? E aqui no texto de Timóteo, é Paulo alertando Timóteo sobre os últimos dias, que seriam tempos difíceis. Não esqueça que Paulo estava falando isso para Timóteo há mais de 2000 anos atrás. Ok? Mais de 2000 anos atrás. Então, ele está explicando para Timóteo que nos últimos dias as coisas iam ser complicadas. Ele está dando um alerta, e é curioso ele dar esse alerta para Timóteo, e Timóteo não iria estar nos últimos dias. Não é curioso isso? É para pensar. Você escrever uma carta para uma pessoa sobre coisas que vão acontecer que ela não vai ver. Já parou para pensar nisso? Ele estava usando essa introdução aos tempos difíceis para explicar para Timóteo que já havia começado, mas que isso ia tomar uma proporção incrivelmente maior nos últimos dias. E é importante que a gente saiba disso, porque, embora eu tenha a minha crença, né, e a minha fé de que os sinais estão se cumprindo e que a volta de Jesus é iminente, é uma coisa que está muito próxima, ok? Existem pessoas, existem teólogos, né, estudiosos, que falam que isso pode levar mais 100 anos. Aqui a gente não está entrando no mérito de se é agora ou se é daqui a 100 anos, mas sim de que nós estamos muito mais próximos na nossa geração desses tempos difíceis do que Paulo e Timóteo. Amém? Uma das coisas muito legais, né, desse texto de Timóteo, eu vou trazer essa tradução para vocês porque é importante, porque ele fala assim: nos últimos dias virão tempos difíceis. Algumas traduções você vai encontrar tempos trabalhosos, que é a tradução que encontraram para trazer para o português. Mas eu queria dizer para você que essa palavra no original, tá, que é difíceis ou trabalhosos, é chalepos, cuja sua raiz é xalau. E é muito curioso que a raiz dessa palavra xalau, ela tem muito mais o significado de afrouxar, soltar e relaxar. Aí você vai até falar assim: mas Carlos, se essa palavra
difíceis, né, ou trabalhosos. A origem dessa palavra, né, se a raiz dela quer dizer afrouxar, relaxar, soltar, não faz muito sentido, não deveria ficar mais fácil? Sim, aparentemente sim, mas o problema é que a gente não está compreendendo o contexto dessa raiz e ela está querendo trazer um sentido de algo difícil de fazer justamente porque se apoia na ideia de reduzir a força. Ou seja, a gente já não tem mais o ânimo nem a força para conseguir fazer aquilo que a gente precisa. Então, por isso se tornou mais trabalhoso. Veja que é bem curioso a maneira como você tenta traduzir ou identificar o que é aquela situação. Você pode, tanto numa situação, ter um incremento ou um aumento de algo que seja complicado, um elemento que traga mais dificuldade, e aí você vai entender que ficou mais trabalhoso, por quê? Aumentou a dificuldade. Mas aqui é muito simples a gente falar assim. Mas o que a Bíblia está falando é que, na verdade, vai começar a faltar força. Então, da mesma maneira, vai criar mais dificuldade, mas vai criar dificuldade porque a gente já não vai mais ter a mesma força. Talvez por isso que Jesus falou, né? Quando se manifestar o Filho do Homem, haverá fé, porventura, na terra. Muitas coisas estão mudando, gente. Algumas realmente estão acrescentando, mas outras estão se perdendo. Então, o que é legal desse texto é que ele está falando justamente de há uma perda nesse sentido aqui, né? Da interação humana, dos princípios, sabe? Daquilo que é bom, daquilo que é justo. Isso vai se perdendo e por conta disso se perder, não que as coisas estejam ficando mais difíceis pelo incremento delas, mas porque nós estamos perdendo a força de conseguir vencer aquele nível que a gente antigamente teria isso como algo simples, como algo fácil, tá bom? Bom, minha intenção não é exaurir aqui o assunto referente especificamente às causas que produzem o desgaste, o estresse e o cansaço, porque a gente está falando especificamente, né, de ter uma vida com Cristo que produz essa tranquilidade, né? Então, viver a tranquilidade de Deus, não é viver a tranquilidade do homem, mas a de Deus, e a gente poderia tentar exaurir isso de muitas maneiras, não é a nossa tarefa de hoje, não é o propósito que a gente tem para essa ministração, por isso nós vamos trazer apenas 3, num ambiente tão grande de coisas que nós podemos citar, nós vamos falar apenas de 3 causas que normalmente produzem estresse e cansaço no nosso dia a dia, e ligado à Bíblia, ligado à palavra de Deus, a gente vai extrair isso para que nós possamos encarar essas circunstâncias que nós estamos vivendo, seja por acontecimentos ou decisão nossa, e aprendermos a vencê-las. Amém? A primeira delas, gente, a preocupação. Eu quero, antes de entrar na preocupação, ler um texto que está no livro de Lucas, capítulo 12, de 22 a 26, e diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, que não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, né? Jesus falando para as pessoas, quanto mais vocês valem mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado, não sei se vocês lembram, né, era uma medida que, em média, era a distância entre o cotovelo e o punho, tá? Em média, 45 centímetros. Aí varia um pouquinho, mas é isso, tá? Então, quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, acrescentar tempo de vida por causa da sua preocupação, da sua ansiedade. E, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E aqui eu quero só puxar o versículo 23 para vocês, que é importante, porque muitas vezes a gente lê, né? Porque a vida é mais do que alimento, tá? A gente lê, mas não tenta entender. O que ele está querendo dizer que a vida é mais importante que o alimento? Né? Sem alimento, se eu não comer, eu não vivo. Então, como é que a vida pode ser mais importante? O alimento tem que ter uma certa importância também, mas não é isso que ele está falando. E quando ele fala que o corpo, mais do que as vestes, até faz algum sentido. Né? Afinal de contas, o que adianta a veste se eu não tenho onde pôr? Mas o que ele está falando não é nada disso.
Primeira coisa que ele fala aqui, essa palavra vida é psuk, que é a mesma raiz de psique, que você deve conhecer bem, com palavras mais atuais. E a tradução dessa palavra, literalmente aí, né, do grego para nós, é fôlego de vida, ou alma. Então, o que ele está falando assim, porque o fôlego de vida, o nosso fôlego de vida, nossa alma é mais importante que o alimento. O alimento produz energia e nutrientes para o corpo físico. Ele está falando, mais do que o corpo físico, você precisa alimentar a sua alma. Você está muito preocupado com a sua alimentação física, e não que você não deva estar, não no sentido de preocupado, mas você ter uma alimentação saudável, né? Na medida do possível, mas ele está falando mais do que isso ainda, porque tem muita gente que se alimenta com muita coisa extremamente saudável, ok? Tem uma alimentação fantástica, mas a sua alma é enferma porque não tem um bom alimento. É isso que ele está falando aqui. E depois ele fala do corpo, né? O corpo mais do que as vestes. Essa palavra corpo aqui, no original é soma, tá? Que é realmente a palavra corpo, corpo físico mesmo, né? Mas a raiz dessa palavra soma, que é soso, tem uma ligação com o seguro, com salvar, com restaurar a saúde, sabe? Então está falando aqui que literalmente a nossa zona de segurança, a nossa, aquilo que produz no nosso corpo, né, físico, algo que seja saudável, além da alimentação, que aqui ele está tratando de outro tópico, né, ele está falando de nós termos uma mente sã, literalmente para que a gente tenha um corpo sã, é mais do que as vestes. As vestes não vão produzir mudança no seu corpo. O que vai produzir mudança no seu corpo é aquilo que você vai tratar dentro dele, ok? Então ele puxa esse lado mais interior e metafísico e não tão físico. Porque era isso que era importante aquelas pessoas entenderem. Não adianta, você está com fome, você vai comer pão, mas você vai sentir fome de novo. Mas se você se alimentar das minhas palavras, embora o seu corpo possa ter fome, a sua alma vai estar satisfeita. Porque é mais importante o seu interior estar preparado, alimentado, com os nutrientes corretos do que o seu corpo. Eu falei melhor, não significa que você não deva cuidar, ok? Para ficar claro isso. Então, Jesus nos ensina que nós não devemos estar preocupados com as coisas dessa vida. Mas como assim, cara? Como a gente não vai estar preocupado? A gente tem conta para pagar, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Não estou falando nem de realizar sonhos, sabe? Eu tenho conta de água, de luz, é coisa básica que eu preciso para viver. Não é verdade? Mas o sentido de tudo que ele está falando aqui, gente, não se esqueça qual é o tema desse tópico, é preocupação. Preocupação. E a gente precisa discernir o que é preocupação, que é diferente de ter responsabilidade, de ter metas. São coisas distintas. Então, nós precisamos dessas coisas? Sim. Deus sabe que nós precisamos? Claro que sim, sabe mais do que nós. Aliás, Deus sabe o que nós precisamos melhor do que nós mesmos. Ok? Lá em Mateus 6,34 diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que Jesus está falando aqui, literalmente, sobre preocupação, é a raiz dessa palavra. Não sei se já parou para pensar o que é isso. Normalmente, nós usamos preocupação no nosso dia a dia para falar sobre diversos aspectos, mas a gente muitas vezes não compreende o que quer dizer. Preocupação é literalmente pré-ocupar, ou seja, antes que aconteça, eu já estou fazendo com que a minha mente e o meu coração já estejam cheios de coisas, sendo que nada aconteceu ainda. É exatamente isso que quer dizer preocupar. E é por isso que não tem nada a ver com as responsabilidades, né, com as coisas que são necessárias e a gente trabalha por elas. Isso é algo natural e isso é algo bom. Agora, o que a gente não pode é começar a se preocupar, é começar a vivenciar os problemas antes mesmo que eles existam. Então, uma das coisas que são muito interessantes da preocupação na nossa vida, eu vou dar 3 coisas apenas, que vão te ajudar a nortear aí o que pode estar trazendo no seu coração o desconforto e até mesmo o cansaço. Primeiro, a preocupação é inútil. Primeiro porque se você se preocupar, não vai ajudar a resolver o problema e não vai mudar o problema.
Porque o fato de você colocar na sua cabeça uma série de coisas que estão acontecendo, que você ainda nem sabe como vão se desenrolar, e você começar a trazer aquilo e ficar remoendo dentro de você, não vai ajudar isso a resolver e não vai fazer com que o problema mude. Então, preocupação é inútil. É algo que a gente precisa lutar contra. É tempo bom investido com coisa ruim. Isso chama-se preocupação. Irracional. Por quê? Quanto mais eu me preocupo com alguma coisa, mais parece que o problema cresce. Você já teve essa experiência de enfrentar alguma coisa e, de repente, você fica preocupado com aquilo, meu Deus, não dorme mais e aquilo vai tomando um vulto. Aí não é que você não dorme mais, você começa a ter outros sintomas. Deixa eu te explicar uma coisa. Aonde você coloca o seu foco principal, em torno disso se forma o seu horizonte de vida. Toda vez que você colocar o seu foco principal numa preocupação, aquilo vai se tornar o seu horizonte de vida. Ou seja, você vai viver você vai viver na direção do problema, que também não ajuda a solucionar nada. Amém? E a última coisa, que é a doença. Quando nós nos preocupamos excessivamente, acabamos ficando doentes. Gente, o termo doenças psicossomáticas existem especificamente por conta disso, e isso não é um termo nem bíblico, isso é um termo da ciência, a ciência estudou isso. Então, existe uma situação de coisas ocorrendo dentro da nossa alma, ok? Ansiedades, preocupações que nós temos vivido, pode ser coisas pontuais atuais, ou pode ser coisas que vêm lá de trás, que a gente fica carregando dentro de nós. Estas coisas, gente, são os fatores psicológicos dentro de nós, que a gente poderia falar assim, Carlos, mas é psicológico, como é que isso interfere em alguma outra coisa? Gente, interfere muito, porque o nosso psicológico, né, vamos falar dos nossos pensamentos. Como é que se originam pensamentos no nosso cérebro? São impulsos elétricos, viajando dentro dos nossos neurônios. Então, ele não é alguma coisa etérea. A gente não consegue discernir porque não tem ligação com o mundo físico. Não, tem toda a ligação com o mundo físico. Então, é exatamente por conta disso, então, os fatores psicológicos têm impacto na saúde física, porque está interligado, gente. O corpo, alma e espírito estão interligados. Não tem como você tirar um do outro. Se você separar um desses elementos, a pessoa morre. Então, tem coisas acontecendo na sua cabecinha que estão produzindo em você alguns efeitos. E aí você não sabe por quê. Você passa mal, tem que tomar remédio. Eu não estou falando que tudo é doenças psicossomáticas, tá? Que não é verdade, mas é comprovado que algumas delas produzem isso. Por exemplo, tensão extrema no trabalho. O que acontece quando você está com aquela preocupação de um problema que você tem que resolver e está muito difícil? Você começa a tensionar os seus músculos por causa do seu cérebro. Quem manda a ordem é o seu cérebro. Não é você que está querendo fazer assim. Não é você que está se tensionando. Vai acontecendo naturalmente. As pessoas, por exemplo, têm dor no pescoço, torcicolo, dor nas costas, não sabem por quê. Claro, pode ser um problema de postura. Mas existem também essas situações de você enfrentar estresse, né? Momentos de adversidade muito intensa e não ter uma solução rápida ali para tirar aquilo da frente, e você vai permitindo que o seu organismo vai tensionando o seu corpo, e aí você tem outras coisas acontecendo, né, dores, mal-estar. Um dos exemplos mais comuns, e eu fui pesquisar sobre isso, né, para a gente não entrar no campo que algumas doenças psicossomáticas elas produzem câncer, tá? Existe até estudo sobre isso, mas eu não quero ir tão longe. Vou falar de coisas normais que acometem o nosso dia. Por exemplo, resfriados, que é uma baixa do nosso sistema imunológico, né? Enxaquecas, por exemplo, a herpes, diarreia, alergia nervosa, tá? Isso aqui tudo eu fui pesquisar, tá, gente? Então, estas coisas, muitas vezes, estão associadas a problemas psicossomáticos. Né? Alguns sintomas que são comuns: suor frio em excesso, taquicardia, tremores, dor no estômago, náusea, enjoo, sensação de nó na garganta, dificuldade de respirar, dor no peito, dor de cabeça, boca seca. Quem nunca sentiu isso? Mas isso não é uma doença causada por um vírus ou uma bactéria. Nesses casos, tá? Pode acontecer. Isso são coisas que são formatadas dentro da nossa cabeça, gente. E da cabeça elas vêm para o corpo. Eu vou fazer uma comparação assim, bem distante, tá? Mas serve como um parâmetro.
Se você pegar hoje os nossos automóveis modernos, os automóveis mais novos, todos eles têm uma central eletrônica, um computador dentro deles. Porque quase tudo hoje num carro é controlado por computador, não sei se você já reparou isso. Né? Até o seu limpador de para-brisa é controlado por esse computador. Eu sei que você tem a chavinha lá para ligar ele e desligar, mas essa chavinha tem impulsos elétricos que passam dentro desse computador e através dele é que vai funcionar esses procedimentos. Agora, você imagina, começa a dar pequenos curtos nessa CPU do carro. Aí quando você vai ver, a porta trava e destrava sozinha. Aí você vai ver a luz do farol liga ou desliga sozinha. Coisas estranhas começam a acontecer. Não é que o carro está possuído, não, gente. Não tem nada a ver. É que provavelmente tem um problema na central dele, no seu computador. Ora, você também tem um computador, que é a sua cabeça. E se começa a dar curto na sua cabeça, aí a luz começa a piscar, entendeu? Aí começa a ter uns problemas estranhos. A porta destrava e trava sozinha. Na verdade, brincadeiras à parte, é isso aqui que você está vendo. Você começa a ter dor no peito. Ah, meu Deus, estou infartando. Você não está infartando. Você está estressado. Claro, gente, estamos falando especificamente desse tema. Tem momentos e pessoas que vão passar por uma situação como essa, ter uma dor forte no peito, e na verdade não é estresse, ela está infartando mesmo, ok? Mas já vi muitas pessoas que estavam com esse sintoma achando que estavam infartando e não estavam. É claro que, gente, qualquer um desses sintomas que você sentir, você precisa imediatamente procurar ajuda. Imediatamente. Amém? Aqui eu não quero ser espiritual e só falar assim para você, não, olha a Deus. Não, vai buscar ajuda. Tenha fé e vai buscar ajuda. Faça a sua parte, seja responsável com a sua saúde. Ok? Eu não posso ser leviano com isso também. Mas o que eu quero trazer de exemplo aqui é especificamente falar que a nossa cabeça pode imputar no nosso corpo alguns problemas. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, menos preocupação, mais oração, mais fé. Isso não nos exime da responsabilidade que a gente tem de tocar os assuntos, de investigar coisas que estejam acontecendo conosco, ou com pessoas que a gente ama. Isso não exime nada disso. Mas pare de ocupar a sua cabeça com coisas que você não tem resposta, não sabe nem quando vão acontecer e não sabe nem como resolver. Bastai a cada dia o seu mal. Significa em cada momento vai haver uma maneira de você enfrentar aquilo e Deus vai te dar a provisão para aquele momento. Lembra do maná. O maná era uma provisão de Deus que vinha no dia e só servia para o dia. Não era alguma coisa que ele dava para o resto da vida. A cada dia você precisa buscar no Senhor direção e refrigério. E colocar nele, como diz aqui o texto, lança sobre ele a sua ansiedade. Mas lança e descansa. Faz a sua parte, porque a parte dele ele já se comprometeu a fazer. Amém? Segundo, agitação e correria, gente. Lá em Isaías 57, então estamos falando do Velho Testamento, ok? 800 anos antes de Cristo, então estamos falando de quase 3.000 anos atrás, tá? Olha o que diz aqui. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz, não há tranquilidade. E essa é uma verdade mesmo. Quanto mais agitação e correria a gente tem no nosso dia a dia, parece que menos a gente consegue fazer. Quanto mais a gente quer agarrar de coisas, parece que mais escapa pelos nossos dedos, não é verdade? É claro que aqui, quando fala dos perversos, estão falando daqueles que andam fora da vontade de Deus, daqueles que andam à distância de Deus. E aqui eu posso trazer para nós que buscamos a Deus, nós que de alguma maneira estamos tentando nos aprofundar no relacionamento com Deus, e não vamos nos encaixar exatamente como o perverso que não há paz, mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: qual é o modus operandi do perverso? O perverso não liga para Deus. O perverso não se importa com Deus, nem com a sua lei, nem com o seu coração, nem com os seus pensamentos. O perverso não está nem aí para Deus. Então, como ele não está nem aí para Deus, ele está distante de Deus. Ok? Quando uma pessoa está distante de Deus, qual é a força que ela tem para resolver os seus assuntos? Ou as suas questões? A sua própria.
Mas nós que amamos o Senhor, às vezes queremos tocar as coisas na força do nosso braço. Eu vou resolver e vou resolver isso agora. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso ou quantas vezes você falou isso? Quer saber? Eu vou resolver isso já. A gente entra em, sabe, vai com o pé no peito. Gente, agitação e correria. É a receita para as más decisões. É a receita para enfiar as mãos pelos pés. Nós precisamos aprender a buscar no Senhor direção, estratégia e principalmente força para que a gente possa continuar na caminhada até que aquilo se resolva dentro da solução que Deus tem para dar. Você pode escolher viver decidindo como você quer solucionar, você pode escolher vivendo, buscar em Deus soluções para a sua vida. Algumas ele já deu na Bíblia, outras ele vai te instruir no meio do caminho. Mas toda vez que você ajuda na força do seu braço, escreve o que eu estou te falando. Toda vez que você agir na força do seu braço, em algum momento, você vai ter perdas e prejuízo. E talvez o que você vai resolver não vai ser perene, não vai ser algo que vai se fixar. Vai ser algo que em pouco tempo, em curto tempo, vão voltar a dar problema. Escreve aí. Escreve o que eu estou te falando. Então, nós não podemos ser como o perverso, que é como o mar agitado, que as águas lançam a lama e o lodo sobre si. Sabe quando você vai na praia e está aquele mar virado de tempo frio, que muda a estação, e aí ele fica revolvendo o fundo e o mar parece que fica marrom, né? Fica sujo. É exatamente isso. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais estamos em agitação e correria, e menos nós estamos descansando no Senhor. E descansar no Senhor não significa você encostar e deixar Ele fazer tudo e você não fazer nada. Significa que você vai estar agindo dentro do seu fôlego, dentro da força que Ele colocou para você, na estratégia dEle, e as coisas vão evoluindo e vão dando certo. Às vezes não dá certo de primeira, às vezes é um processo, às vezes acontece de uma vez só, mas é muito diferente você caminhar confiando no Senhor e você confiar no seu próprio braço. Deixa eu te falar, o seu braço pode ser o braço mais forte do mundo, mas ele não tem sequer a fração da energia necessária para suportar as lutas que você tem que passar, que todos nós passamos. Amém? Lá em Salmos 23, versículos 2 e 3 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas do descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. É isso que ele quer fazer. Sabe? Deus não está chamando pessoas folgadas e largadas que acham que vão pedir a Deus as coisas, vão cair do céu e ele não precisa fazer nada. Deus está atrás de pessoas realmente compromissadas, que têm nível de aliança com ele, que caminha com ele, que não tem dificuldade, que não tem tempo ruim. Mas é diferente você andar numa visão de conquista como a que Deus tem para você e você andar em agitação e correria. Parece, lembra, não sei se você lembra desse texto que Paulo fala, né? Eu não sou como aqueles que estão desferindo socos no ar para qualquer lado. Tipo, não estou acertando nada, atira para todos os lados, não acerta nada. Ele fala assim, eu não sou como esses, eu estou correndo para um alvo. E você também precisa correr para esse alvo. A corrida para esse alvo, ela vai exigir de você, sim, energia, dedicação, força, disciplina, vai exigir. Mas o Senhor vai vir com tudo o que você precisa ao longo dessa caminhada quando você tiver necessidade delas. Amém? E por último, eu quero fechar com um dos temas que talvez seja daqueles mais falados nos nossos dias atuais, né? E às vezes as pessoas até criticam isso, mas não sabem nem como falam, né? E às vezes praticam sem saber, que é o consumismo. Lá em Lucas 12, 15, diz assim, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Gente, uma das coisas que a gente é mais influenciado nos nossos dias, e que por conta das mídias, né, sociais, das mídias eletrônicas, isso tomou proporções, gente, absurdas. Não sei se você vai ter condições de lembrar, e claro que eu vou aí denunciar a minha idade, mas nos anos 80, por exemplo,
O que você tinha de canal de comunicação com você, que pudesse falar com você e te alcançar? Você tinha o rádio, você tinha a televisão, você tinha o jornal, as revistas, por exemplo, ok? Vamos citar esses 4 principais. Mas assim, a TV você não carregava com você. Eventualmente ela estava na sua casa, você chegava lá e ligava. O rádio, você até podia levar, porque já tinha o Walkman, então você podia até levar o rádio com você em qualquer lugar, embora nem em todo lugar você poderia escutar, ok? Revistas de jornais, você tem que ir atrás delas para comprar, ok? E adquirir aquilo onde você vai ter uma série de informações e também você vai ter, claro, como sempre houve, né, alguma coisa voltado para te apresentar produtos para que encham os seus olhos e você deseje eles. Gente, hoje, tudo aquilo que enche os nossos olhos, eles chegam através de nós de uma maneira muito mais intensa do que foram nos anos 80, porque hoje você carrega com você, por exemplo, o seu telefone celular, que quando você abre as suas mídias sociais, no Instagram, Facebook, você abre o próprio navegador de internet, já existe uma inteligência artificial por trás disso aí, de quando você entra num site, por exemplo, eu fui pesquisar sobre uma piscina daquelas desmontáveis, porque um amigo meu estava tentando encontrar e não achava, então eu fui pesquisar para ele. A partir do momento que eu pesquisei aquela piscina, toda vez que eu entro no meu navegador de internet, tem lá alguma coisa falando de piscina, tem alguma coisa falando de bomba de piscina, tem alguma coisa falando de tratamento de piscina, porque é uma inteligência artificial que ela vai linkando a maneira como você navega, ela tenta identificar o que você quer e vai lançando coisas. Já parou para reparar isso? Isso acontece nas mídias sociais, isso acontece... É uma coisa louca isso. Então nós somos bombardeados constantemente por coisas para nós adquirirmos. E eu gosto muito da descrição do cartão de crédito, gente, não sei se vocês lembram disso, né? Mas o cartão de crédito, o que que é? O cartão de crédito é aquele negócio que te provê para você condições de você comprar uma coisa que você não precisa com um dinheiro que você não tem. E quando eu falo isso, eu não estou falando mal do cartão de crédito, muito pelo contrário, o cartão de crédito, sendo usado da maneira correta, é uma tremenda ferramenta. O problema é quando ela é usada da maneira errada. Ok? Nós não estamos falando especificamente sobre finanças aqui, administração financeira, e muito menos sobre cartões de crédito, mas o que eu quero dizer para você, nós somos influenciados ao consumismo porque muitas vezes, gente, nós procuramos satisfazer o nosso vazio, necessidades interiores, satisfazer a carne, ou precisamos satisfazer o nosso ego, ou precisamos mostrar alguma coisa para alguém. E aí varia muito isso tudo, tá, gente? São questões de alma, e por conta disso a gente se lança. Quantas vezes você já ouviu falar que alguém estava triste e saiu para comprar alguma coisa para ver se ficava feliz? Eu até concordo que quando a gente compra alguma coisa é legal. Não vou falar que seja ruim nem errado. Depende. Né? Depende da motivação do seu coração. Tudo depende da motivação do seu coração. Mas mesmo uma coisa que você compra, que é nova, que é legal, na hora que você veste ou você usa, aquilo, daqui uns meses já ficou normal, já ficou velho. Daqui 2 anos, sabe, você já está pensando em trocar. Talvez até antes, né? Porque as pessoas hoje estão trocando com muito menos tempo do que isso. O que eu quero dizer para você é que o consumismo, se você entra nessa vibe, você começa a buscar coisas. E aí, aquilo que eu te falei, o seu foco fica centrado em alguma coisa que restringe o teu horizonte àquilo, e a tua vida é aquilo, e você vai viver em torno daquilo, isso vai te causar muito prejuízo. Amém? Não estou falando contra as coisas, não estou falando contra as coisas. Afinal, muitas vezes Deus nos dá coisas. Eu estou falando quando isso já se torna um excesso, e isso tende dentro de nós, tentar suprir algum problema que nós temos, que podem ser vários, e não é o motivo da nossa ministração falar sobre isso, mas alertar para isso. A gente tem que saber identificar. Por isso que eu falo, a motivação de estudo. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu procuro ver antes a motivação. Por que eu vou comprar isso? Eu vou comprar porque eu estou emocionado por esse negócio, sabe? Estou emocionalmente envolvido por isso. Eu vou comprar porque eu preciso. Eu vou comprar porque eu estou fazendo investimento. Eu vou comprar porque alguém precisa ver que eu tenho isso. Eu vou comprar para tirar tristeza do meu coração. Quando eu sondo meu coração e vejo a motivação dele numa compra, que aquilo não é algo produtivo, algo bom para mim, naquela mesma hora eu já corto.
Fim de papo. Não estou dizendo para vocês que eu também não sou cometido de, às vezes, querer alguma coisa. Mas antes de comprar, eu sondo do meu coração e vejo qual é a motivação dele. Eu preciso mesmo disso? Isso é importante para mim agora? Então, a gente precisa ter esse discernimento. Lá em Provérbios 21:20 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Olha que coisa louca. Tesouro desejável. Aí o tesouro desejável, gente, porque a gente quando ouve tesouro, pensa sempre em moedas de ouro, diamantes, dinheiro. Mas ele está falando aqui o tesouro desejável, ou seja, é aquilo que você precisa, é aquilo que você gosta, é aquilo que faz bem para você, é o suficiente. Não é para tratar o seu ego, não é para tratar o vazio no seu interior, né? E azeite há na casa do sábio. Então, o sábio nunca vai ter falta de recursos. Possa ser pouco, possa ser muito, mas não vai ter falta, que é diferente, tá ok? Mas o homem insensato os desperdiça. O que quer dizer? Não importa quanto tenha, quanto mais quer, né, mais busca e menos tem. E isso é muito importante você ficar atento. E o último texto que eu quero trazer para vocês, no profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 1 e 2, que diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Vamos só entender esse texto para a gente poder fechar nossa ministração. Olha o que Deus está falando aqui através do profeta Isaías. Todos vós que têm sede, então vem até mim, eu tenho água, ok? E vós que não têm dinheiro, vem comprar e comer. Espera um pouquinho. Ele ainda repete isso para que fique bem claro. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Como é que eu posso comprar alguma coisa sem dinheiro? Aí ele está explicando o que é para você comprar, porque ele está ofertando alguma coisa. Vem aqui comprar de mim sem dinheiro. Ele está falando de vinho e leite, tá? Isso é uma linguagem figurada. O vinho aqui, que essa palavra no original, no hebraico, tem literalmente a ver com o vinho que é fermentado, né? Até a tradução mais ao pé da letra para essa palavra é efervescer. Ou seja, lembra daquelas pastilhas que você põe na água e solta bolhas, né? Então a fermentação é um processo também similar a esse que produz o álcool, ok? E você tem a liberação de gás carbônico, se falha a memória. Eu vou ter que editar depois desse, que eu agora não lembro, mas acho que é isso. Então você tem aqui o vinho, que na verdade, Deus estava falando assim, vem aqui, compra vinho de mim, toma vinho, o vinho vai fazer você ficar embriagado, você vai esquecer os seus problemas. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando do vinho nessa linguagem figurada de alegria. Entendeu? Alegria. Uma porção que traz alegria para você. E quando ele fala de leite, lembra do texto que Deus deu como promessa para o seu povo quando estava entrando na Terra Prometida. O que ele falava da terra? Essa terra mana leite e mel. O que é o leite? Essa palavra leite no hebraico, ela tem uma tradução cuja raiz é abundância da terra. Então Deus está falando de alegria e abundância da terra. Quando? Quando você vem até ele. Quando ele fala assim, vem comprar, é uma linguagem figurada, gente. Ele não está falando uma loucura, do tipo, você não tem dinheiro, vem aqui e compra sem dinheiro. Não, se você está se você está sem dinheiro, você não tem como comprar nada. Ele está falando exatamente isso. Não importa, venha você, como você está, a sua essência, a sua existência, você como você é. Vem, eu vou te satisfazer. Você não tem dinheiro para comprar, e aqui quando ele fala do dinheiro, ele não está falando especificamente de você ter condições financeiras, ele está falando da riqueza da sua alma, dos valores que tem dentro da sua alma, ok? Valores realmente preciosos. E ele está falando, você não tem valores preciosos na sua alma, porque você está fora da minha presença, porque você está distante de mim. Então vem do jeito que você está. Que a sua alma tem valores ruins, ou seja, não tem valor. Vem do jeito que você está. Eu vou te dar a alegria e a abundância da terra. Eu vou acrescentar em você o que você precisa. Então Deus está falando
conosco. Literalmente, você quer viver uma vida de tranquilidade no Senhor, não é uma vida sem guerras, não é uma vida sem lutas, não é uma vida sem batalhas. Mas ele está falando, vem até mim, eu vou te dar tranquilidade no meio das suas lutas. As lutas não vão deixar de existir, mas você vai enfrentá-las de uma outra maneira. De uma outra maneira. E ele adverte, por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Quando ele fala de pão aqui, ele fala do alimento verdadeiro, não o pão que alimenta o nosso corpo físico. Né? Aqui já é até existe uma correlação com o próprio Cristo. Porque ele fala, eu sou o pão da vida. Lembra disso? Então, o que é? Porque não é pão. Não é o alimento que alimenta o seu interior, que é principal. Você primeiro precisa alimentar o seu interior. De nada adianta você ter uma dieta fantástica se a sua alma está em frangalhos. Não adianta. Mas também não adianta você só buscar também uma alimentação espiritual fantástica e você, em detrimento disso, esquecer do corpo. Até porque a Bíblia nos exorta de quem realmente busca a Deus sabe como alimentar o seu corpo físico. Você pode ir lá na Bíblia, está escrito isso. Não nessas palavras, né? Mas quando a Bíblia fala assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar desse corpo. Não posso largar ele. Mas também não posso ir para o extremo do, sabe, eu não vivo mais que eu vivo em torno do meu corpo. Não, que é isso aí, já entra no narcisismo, que é muito do que a nossa geração vive hoje. O eu, ok? Mas não é disso que a gente está falando nessa noite, isso é só para a gente complementar. Então ele fala assim, o vosso suor naquilo que nos satisfaz, você se desgasta suor naquilo que não vai produzir para a sua vida aquilo que é importante. Ou seja, é você focar naquilo que não é essencial para você viver. E ele fala assim, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Parece até estranho. Mas se eu vou comer o que é bom, já não estou me deleitando? Não. Ele está falando aqui você comer algo que é bom mesmo, algo que alimenta o seu interior. E aí isso vai fazer com que você se deleite como se você estivesse diante de um fino manjar. Pensa naquele prato que te dá prazer de comer aquele negócio, você fala, meu Deus, esse aqui eu vou ter que repetir 3 vezes. Hoje eu vou dar uma pecadinha aqui na gula, mas vou ter que comer 3 vezes porque é muito bom isso. É exatamente disso que ele está falando. Quando nós nos alimentamos de Deus, passamos a sentir como se nós estivéssemos usufruindo, né, de um manjar deleitoso, especial. Amém? Uma vida de tranquilidade com Deus. Não é uma vida de alienação desse mundo. Não é uma vida de abstinência. É uma vida de focar naquilo que é bom. Focar nos princípios. Buscar o Senhor. Estar em oração. Ler a sua palavra. Estas coisas vão produzir dentro de você a tranquilidade para você enfrentar os momentos difíceis. Todos os heróis da fé enfrentaram momentos difíceis, gente, todos sem exceção. E como todos são pecadores, todos falharam em algum momento. Embora são, no âmbito geral, referenciais para nós, porque acertaram em muita coisa, mas eles também erraram. Para mostrar a humanidade deles, para mostrar que eles não eram super-homens. Ok? A gente fala heróis da fé, mas na verdade são referenciais que Deus levantou para a gente ver. Eles são falhos também, eles também caíram, também passaram por lutas, também tiveram tempos na sua vida que perderam a tranquilidade, perderam a paz. Mas quando eles me buscaram, eles encontraram. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Vamos tirar como exemplo disso o rei Davi? O rei Davi era o cara que falava assim, olha, honra, orgulho, autoridade, poder pertencem ao Senhor. E ele era rei, um mestre na guerra, um cara, sabe, que não tinha medo, era um guerreiro perspicaz. Ele não era forte no sentido de tamanho, sabe, de poder, de músculos, mas ele era forte no sentido da sua alma estar determinada, né, dentro da sua fé, dentro da força de Deus em vencer qualquer que seja, qualquer que fosse, né, o inimigo. Mas ele falava assim, honra, orgulho, autoridade, poder pertencem ao Senhor. E ele se achegava diante de Deus como uma ovelhinha que está diante do seu pastor.
Por isso, ele lidou bem com as suas ansiedades. E olha que Davi passou por momentos de ansiedade violentos. Violentos. Ele tinha todas as razões do mundo para andar preocupado. No início do seu chamado, o rei Saul tentava matar ele. Ou seja, imaginou você viver com a sua vida, né, com a sua cabeça a prêmio? Já imaginou isso? Você viver com a sua cabeça a prêmio? Você consegue dormir? De repente pensando que o teu inimigo vai chegar de noite e vai cortar a sua cabeça? Essa era a vida de Davi, num período da vida dele. Esse era o momento que ele viveu, um certo período. Mas ele descansou no Senhor. Ele aprendeu a vencer a ansiedade e principalmente a tomar as decisões certas. Teve uma historinha rápida aqui, um certo momento dessa caçada que eu via, né, de Saul tentando matar Davi, e que Saul adormeceu numa caverna e Davi o pegou dormindo. E ele podia ter matado Saul ali mesmo. E talvez eu e você tivéssemos feito isso, né? Vamos agir na força do braço? Vou resolver meu problema agora. Esse cara me persegue de dia e de noite. Eu vou resolver isso agora. O cara baixou a guarda, eu vou matar ele. Acabou, fim de papo. Mas aí ele lembrou. Esse aqui é um ungido de Deus. Ele foi ungido para estar nessa posição. Até que ele morra, e não sou eu que vou matá-lo, eu não posso assumir nada. Eu não posso entrar no lugar dele. E eu mesmo não posso matá-lo. Ele podia ter resolvido ali os problemas dele. Mas ele não fez. Porque ele se submeteu a Deus. As suas estratégias nunca vão ser melhores que a de Deus. E você querer resolver tudo como você acha que é o melhor, nunca vai ser melhor do que o que Deus tem para fazer. Amém? Então nós precisamos confiar no nosso pastor, que é Jesus. Entregar diante deles as nossas ansiedades, as nossas lutas, batalhas, dificuldades. E principalmente a gente não se envolver com coisas que vão ocupar a nossa mente e o nosso coração, vão drenar nossa força e não vão produzir nada. Nada, nada, nada. Então preste atenção nesses 3 itens que nós falamos aqui. O consumismo, que é o desejo exacerbado de ter coisas, seja qual for a motivação. Agitação e correria, que nos impede de pensar, raciocinar, meditar e buscar o Senhor e ouvir a voz dele. Porque ninguém que está em agitação e correria está ouvindo o que Deus está falando, porque tem muito ruído em volta. E, no primeiro lugar, que nós falamos que é a preocupação, que é nós começarmos a pensar em alguma coisa antes que elas aconteçam e a gente fica focado nisso. E aí tudo aquilo que era um problema começa a se tornar ainda pior. Amém? Deus quer trazer para você uma vida onde você encontre tranquilidade, onde você possa descansar nele. Mesmo a despeito de tudo que você vai enfrentar, mesmo a despeito das lutas que você vai ter que vencer. Mas ele tem tranquilidade para você. Tudo que você precisa fazer é confiar nele e buscar a ele. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite, na qual você vai entregar o seu coração para ele, para que ele possa guiar os seus passos, para que ele possa te ajudar a entender o que é a paz que excede todo entendimento e essa tranquilidade que ele tem para você viver. Que não é a tranquilidade do mundo, é diferente, é melhor. Amém? Eu queria que você repetisse assim comigo. Senhor Jesus, eu tenho vivido dias de ansiedade, de lutas na minha alma, cansaço, desânimo, estresse, falta de sono, às vezes uma falta de apetite, uma desmotivação, uma depressão. E, Senhor, eu não quero viver assim. Eu quero experimentar o que é viver na tua tranquilidade. Por isso eu quero te entregar primeiro a minha vida, o meu coração. Eu quero te dar a minha existência e colocar nas suas mãos. Para que o Senhor trace estratégias, me dê direção, me dê força, sabedoria, para que eu saiba
como fazer, quando fazer e se fazer. Senhor Jesus, eu te entrego o meu norte para que seja o Senhor, o meu balizador. Me ajuda a vencer a ansiedade, o medo, o desânimo e a preocupação que tomam o meu coração e fazem minha vida tão difícil. Eu quero tomar posse agora do poder do teu Espírito e da paz que o Senhor tem para mim, para que eu possa viver dias tranquilos, mesmo em meio às lutas. Eu te dou a minha vida e te peço, Senhor, habita em mim, faz morada no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Espero que essa palavra tenha falado no profundo do seu coração e te ajude a vencer os dias difíceis que talvez você tenha enfrentado ou até mesmo aqueles que você possa vir a enfrentar. Descansa no Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Ele prometeu que iria dar todo o respaldo, todo o recurso necessário para que você cumprisse o seu propósito. Então você precisa descobrir qual é o seu propósito, caminhar nele. Tudo aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar e não vai faltar. Amém? Que Deus te abençoe. Nos encontramos, se Deus quiser, na semana que vem para mais uma palavra do nosso Deus poderoso, para nos alinhar com a sua vontade e fazer realizar em nós o sonho que Ele tem. O sonho que Ele tem para você. Amém? Um beijo no coração. Que Deus te abençoe.